Agora a parte 2 eu vou pintar a juba do leão. Eu já tinha começado, eu tinha esquecido. Eu tava fazendo essa parte aqui de dentro lá no Instagram, mas me lembrei de gravar aqui. Ó, a juba, ela é um pouco mais escura do que a pele. Então eu tô fazendo aí um pouquinho mais escuro também, seguindo as cores que eu usei da base, só que um pouco mais escuro. Então eu tô usando camurça, o branco, o jatobá, chocolate e o marrom. Talvez eu use o rústico ou terra queimada depois. Por exemplo, aqui já tá pronto. No rústico eu posso usar nessas pontinhas aqui que são um pouco mais escuro. Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz o restante. Tentar pelo menos, o vídeo não pode ficar tão grande. O outro vídeo ficou enorme. Esse eu só vou mostrar um pouquinho, talvez até aqui. E eu paro de gravar para o resto do vídeo. Talvez seja o contorno e depois o nome. Eu quero gravar realmente tudo. Ó, então vem aí com o camurça. O camurça eu tô usando primeiro como a luz. Então, essa parte aqui é bem mais criativa de você mesmo, de criar as partes que você quer mais clarinha ou mais escura do seu desenho. Vou começar nessa parte aqui. Esse pincel aqui é da Condor, mas ele tá muito usado e ele tá bem curtinho. Faz muito tempo que eu uso. Eu tenho um novo ali, mas eu quero fazer essa juba aqui com esse pincel mesmo, que eu tenho mais controle com ele na mão. Essa parte aqui eu também vou colocar. Essa aqui de cima. E a minha tinta tá secando muito rápido. Não sei o porquê, então eu vou tentar ser a mais rápida possível aqui. Seria bom quem quiser também preencher tudo com camurça para depois ir fazendo as outras sombras, tudo bem. Ó, agora com o jatobá eu vou vir, ó, preencher nessas partezinhas que eu não preenchi. Vou começar por aqui. Que vai ser a primeira sombra, só que continua sendo a base da nossa pintura. E aqui por cima. Quando eu não tô gravando, eu consigo pintar um pouco mais rápido, mas o celular fica um pouco na frente, então eu tenho que ter cuidado. Ó, essa parte aqui, meu Deus, fica umas bolinhas na tinta. Essa parte aqui eu vou deixar bem mais escura mesmo. Vou ver se eu consigo baixar os vídeos dos stories do Instagram para postar aqui, porque foi lá onde eu fiz o narizinho e os olhos. Ó. Dá pra ir fazendo esse aqui também, eu vou tentar fazer também. Por enquanto, os vídeos que eu for postando aqui, eles não vão ter edição não. Então, paciência que eu vou aprendendo.
Eu vi que é muito importante ficar postando os shorts. Só que é bem chatinho de fazer os shorts. Pronto, ó. Aí com o branco eu vou aproveitar logo, porque a tinta seca muito rápido e é bom aproveitar, ó, pra marcar os pontos de luz que vai ter nessa juba. Todas as tintas que eu estou usando estão diluídas com água. Eu prefiro diluir com a água, porque para pintar assim, porque com o diluente a tinta fica grossa e tende a secar mais rápido também, de ficar dura na tampinha. Aí eu deixo com a água, porque com a água demora para ficar a tinta mais durinha. Não, faz muito tempo que eu pinto, mas até hoje eu gosto de realmente fazer do meu jeito as luzes e sombra dos desenhos. Eu sei que tem lugares obrigatórios de colocar, mas prefiro fazer uma pintura mais sem regras. Então vamos fazer aí criando do seu jeito. A pintura fica até mais bonita. Se você não se importar tanto com luz e sombra, porque não é uma pintura realista nem nada. Então não faz diferença. Ó, aqui por dentro, percebi que tá muito escuro, né? Então eu vou deixar bem aqui nessa parte aqui do centro, um pouquinho do branco. Só pra não ficar realmente esquisito. Desse jeito. Os pincéis eu sempre limpo só com a água. Que é isso? E limpo no paninho que tem aqui. Ó, agora a gente vem com chocolate. O chocolate vai ser só pra marcar essas linhas aqui, pra não ficar tão clarinha. E o marrom vai ser realmente pra sombrear essas partes aqui desse lado mais escura. Ó, então olha só a diferença. O chocolate eu vou colocar nesses cantinhos pra fazer a linha da juba que a gente tá pintando. Aqui por dentro, ó. Às vezes eu pego muita tinta em um canto, aí eu vou distribuindo. Não tem problema não. E aqui em cima também. E aqui. Dessa vez a rua tá silenciosa, tem como gravar melhor. E espero ficar podendo postar mais vídeo. Vou ter que pensar em uma forma de introduzir os vídeos sem ser tão no seco. Olha, tudo isso eu tô fazendo com chocolate. E agora com marrom. Vem nesses cantinhos daqui de dentro. Coloca bem por aqui assim. E puxa pra fora. E talvez mais tarde, quando a pintura estiver seca, eu coloco um pouquinho do terra queimada para realmente ficar um pouco mais escuro certos lugarzinhos aqui, ó.
Essa parte aqui tá bem clarinha, mas eu vou deixar assim mesmo. Ainda vai ter o contorno e eu ajeito. Ó, aqui no cantinho também, essa parte aqui só um tiquinho. E pronto, vai ficar assim. E agora essas outras partes, vou fazer até aqui mais ou menos, essa divisão. Mas se a sua tinta não estiver secando muito, tem como preencher tudo com camurça e depois ir fazendo essas sombras. Se você tiver um pincel maior também. Por exemplo, esses assim, tem como pintar tranquilamente. Ó, de novo, camurça. Só nas partezinhas de luz. E isso aí não tem regra nenhuma, você coloca no lugar onde você achar mais bonito. Pelo menos eu sou assim, né? Como eu disse, tem canto que realmente a gente sabe que tem que colocar luz ou sombra. Tipo aqui, ó, na terrinha, na grama. Nesses cantinhos aqui vai precisar ser um pouco mais escuro porque ele tá sentado. E aí vai ter a sombra. Nesse cantinho aqui. Nessa parte aqui eu acho que eu vou tentar fazer um negócio aqui. Eu vou preencher, que eu acho que vai ficar bonitinho. Deixa eu ver. O jatobá. Ó, nessa parte aqui. E nessa parte aqui de dentro. E por cima aqui também. Eu espero me lembrar de fazer o contorno em vídeo também. Mas eu não sei se eu faço passo a passo ou se eu faço como eu fiz naquele outro desenho que eu acelerei a velocidade e postei, gravando por partes, né, do ursinho. Quem não viu tá lá no Shorts e também no TikTok. Antes eu não usava isso, mas comecei a usar, até que não é ruim, não. Aqui também. E você vai seguindo esse padrão até o fim da juba inteira. Não sei se eu pinto a juba inteira nesse vídeo, acho que não. Que o celular atrapalha um pouquinho, né, pra pintar. E eu preciso terminar isso hoje. Ó, vou colocar um pouquinho aqui embaixo também, só pra marcar ali aquela parte. E ó, como camurça. Quem não tem o camurça pode fazer com o areia. O areia acho que fica legalzinho.
ou com amarelo pêssego também. Mas não é difícil de fazer misturinha. No YouTube tem muitos canais que mostram como fazer tal tinta. É só pesquisar direito. Eu sempre fiz isso quando eu não tinha a cor, que eu via vídeos também, né? Aí, às vezes, a mulher dizia, nossa, use o rústico agora. E eu não tinha. Então, ou eu substituía por uma cor mais próxima, igual terra queimada, ou o próprio preto, ou simplesmente fazia uma pequena misturinha em outro potinho de tinta já seco, ou em cima de algum recipiente, só para pintar aquela partezinha. A pessoa tem que saber desenrolar quando não tem. Não, agora com chocolate, só para marcar as linhas que já estão feitas. E isso aqui já não precisa nem ficar esfumando muito, não. Ó, aqui dentro. E aqui. Eu tinha feito esse leãozinho uma ou duas vezes, nem me lembro. Aí só olhando as fotos, eu consigo me lembrar de que tintas eu usei. Aí por isso que eu não tenho tanto costume de ficar anotando as tintas. Então, por exemplo, se eu não estivesse gravando e fosse fazer a mesma pintura daqui uns meses, com certeza eu estaria usando outras cores no mesmo desenho, na mesma pintura. O que não é um problema nenhum. Mas é só não ficar muito dependente de um risco, de um guia de cores. Vai produzindo aí o que você acha mais bonitinho, interessante. Ó, agora com marrom. Nessas partes aqui, mais próximas do rostinho do leão. E desço para baixo a tinta. Aqui também, ó, nessas partes que é bem mais escura. Mas não precisa preencher tudo, não. Ó, aqui eu não vou subir até lá em cima, eu só vou deixar aqui embaixo. A mesma coisa com esses aqui. Durante o vídeo eu acredito que vai ficar desfocando um pouco o celular, porque é um celular, não é uma câmera, não. Mas o importante é que dê pra ver como que tá ficando. Inclusive, na câmera vai ficar umas cor um pouco mais viva, mas pessoalmente dá pra ver que fica uma cor bem mais bonita do que no próprio vídeo. Vou deixar mais aqui. Agora essa parte daqui. Talvez eu consiga pintar a juba inteira nesse vídeo. Ah, sim, eu esqueci do branco. Já tá seco a pintura e esquecendo do branco, ó, o branco também já tá um pouquinho duro. Vou botar um tiquinho de água. E esse pincel eu usei tanto. Acho que tem uns 3 anos que eu uso ele. A ponta daqui tá até desgastada. Mas ele é muito bom e eu nunca... Ó, vou reforçar essa luz aqui. Nunca consegui achar um pincel parecido com ele, a numeração. Não sei que numeração é essa, não sei se é o 2, o 4.
Na outra parte eu vou tentar não esquecer dessa luz, porque fica muito ruim, ó, de fazer a luz quando tá seco demais. Pronto. É só nessas partes aqui. E se for necessário também, por exemplo, ó, essa parte aqui já tá bem seca, que foi a primeira que eu fiz. Se quiser também reforçar a luz, olha só como que fica. Não vai ficar lá uma grande diferença. Mas também pode fazer com palha. O palha vai ficar bonitinho também se for fazer assim quando já estiver bem seco. Porque o palha, quando for fazer, quando estiver um pouco mais molhado, ele some muito. Some mais do que o branco. Ó, continuando, mesmo ritmo do que a gente já estava fazendo. Os lugares que eu quero com a iluminação, eu vou colocar o camurça. E como eu tô fazendo assim, eu não preciso preencher inteiro. Mas se você preencher a pintura inteira e vier com jatobá depois, dá certo também. Ó, continuando. Essas partes aqui todinho. Essa parte aqui é bem um pouquinho torta. Eita. Mas é só seguir a mesma sequência. Mas não foi porque eu errei, é porque no desenho é um pouquinho torto. Isso daqui vai ser bem um pouquinho mais escuro, mas eu vou colocar aqui um pouquinho da luz. E pronto. Essa outra parte aqui depois eu pinto. Agora de novo com o jatobá. O jatobá eu não conheço nenhuma tinta que possa substituir. Mas como eu disse, também não é difícil de fazer misturinhas. Eu uso muito essa cor pra tudo. É uma cor muito bonita. Vou colocar aqui embaixo. Ó, já ia esquecendo do branco. Quando eu terminar essa parte com o jatobá, eu coloco. E seguiremos em frente. Aqui, bem aqui. É um pouquinho ruim porque vai ficando seco e eu não consigo pintar muito bem. Ó, já fica seco, rapidinho fica seco. Mas depois é só vir retocando com o próprio camurça.
E ó, aqui no cantinho, que ele é separado. Mas eu cobri muito. Ó, eu vou pegar de novo com a mousse pra ir reforçando a luz que tá muito seca, pra poder colocar o branco depois. Pronto, assim. E agora o branco, pra eu não me esquecer, pra não ficar ruim depois de fazer, ó. A luz com o branco. Nossa, mas foi muito. Pode colocar assim e espalhando depois. E o branco, quando ele seca, ele fica clarinho, então não tem problema de você fazer bem marcado, não. Como eu ainda não sei editar muito bem os vídeos, não sei se eu coloco música no fundo. Mas eu também fico pensando que música eu colocaria. Ultimamente eu não tô escutando quase nada de música. Então é melhor não, né? Música, cada um tem seu estilo, seu gosto. Aí fica chato. Eu particularmente não gosto de entrar em um vídeo que é muito interessante e tá lá uma música de funk. Muito estranho. Ó, e aqui no cantinho também. Agora com o chocolate para marcar as linhas. E eu não sei se eu disse, mas esse leãozinho eu achei no Pinterest mesmo. Na internet tinha muitos, mas eu achei esse tão bonitinho. Acredito que não tenha sido feito
Quer dizer, pode ter sido feito por inteligência artificial, inclusive. Tem gente que já vi, gente pedindo para a inteligência artificial fazer esses desenhos assim. Aí simplesmente só risca, né, no papel, pega o risco, vira o risco e acaba vendendo. Isso é esquisito, porque não é uma obra autoral. Mas tem gente que gosta, né, de comprar risco. Às vezes vê o desenho assim, feitinho já, do jeito que tá aqui, mas diz, não, eu preciso do risco, sabe, a linha em si. Mas acaba não imprimindo, ele deu o jeito que tá. E não é tão difícil não, não sei se eu postei aqui o vídeo de como passar o risco na fralda. Ó, o chocolate é só para marcar mais as linhas. E agora a gente vem com o marrom. Deixar bem aqui, embaixo do rostinho. E puxar para baixo. Ah, mas tá um pouco seco. Vai dar um pouco mais de trabalho. Ó, meu Deus. Vou reforçando alguns cantinhos aqui da linha. Essa parte aqui tá muito clara pro meu gosto, então eu vou cobrir todinha. Ficou um pouco melhor, mas eu vou colocar camurça nessa parte aqui. Nem toda luz a gente faz com branco. Inclusive fica até mais harmônico quando usamos um tom sobre tom numa pintura. Aqui no cantinho, acho que aqui eu já tinha botado. O outro lugar vai ser a mesma coisa. Eu enxugo bem o pincel. Como ele tá muito desgastado, fica um pouco difícil de limpar às vezes. Ó, eu vou reforçar aqui essas luzes. Aqui. E aqui. O outro vídeo que eu gravei ficou de ponta cabeça, né? Porque eu pensei, eu vou reverter o vídeo depois pra ficar normal. Só que aí eu não consegui. E aí esse vídeo aqui eu tô fazendo de lado. Acho que fica bom também. Não precisa ser necessariamente desse jeito aqui. Se for desse jeito aqui, eu não consigo gravar. Embora seja um sonho. Então eu tô deixando assim mais de lado. Que tenha quase a mesma visão daquele mais de frente. Pronto, ó. E aqui a mesma coisinha. Mesma coisa. Eu vou pintar o resto. Acho que o vídeo vai ficar com 1 hora também. Misericórdia.
Não sei se o áudio ficou bom da última vez, porque eu que não tô doida de ficar assistindo um vídeo de mim mesma pintando com mais de 30 minutos. Vou colocar aqui. Essa parte aqui vai ser mais rápida porque é pequenininha. Inclusive, como tá secando muito rápido, seria até bom colocar o diluente, igual eu fiz no chãozinho. Eu coloco o diluente no próprio tecido e vou pintando. Não seca muito rápido e fica bem levezinha a tinta. E o tom também, depois que seca, fica bem clarinho. E aqui nesse cantinho também. O jatobá. Eu disse que eu ia gravar como faz o nome também. O nome eu faço à mão, tudo à mão aqui. Não tenho stencil. Mas acho que vai ficar muito ruim de gravar, então eu não vou gravar não. É um nome composto, longo, vai dar muito trabalho, vai demorar muito para terminar o vídeo. E o nome, como eu não tenho stencil, eu faço no papel, faço o nome no papel. Aí coloco por debaixo da fralda e passo o lápis por cima. Um lápis com uma numeração normal mesmo, 07 ou 05. E faço normal, ó. Só vou fazendo, boto embaixo o papel, embaixo assim. E cubro, né? Com o lápis. E depois é só pintar. É bem mais prático quem tem o stencil. Mas eu sou horrível em usar stencil. Eu uso em algumas toalhinhas. E simplesmente às vezes sai torto. Talvez seja a falta de prática, mas quem tem stencil é bem mais rápido de fazer o nome. Tempo de estar... Assim, o tempo que eu passo fazendo o nome é o tempo de eu estar fazendo outra pintura. Mas é muito bom de fazer o nome. Quando é uma cor mais clarinha. Quando é um nome escuro, dá mais trabalho ainda. Olha, não tinha muito segredo, era só preencher. E agora eu venho com o branco. Quase que nos mesmos lugares que eu passei o camurça. Aqui. E essa parte aqui de cima. É bem pequenininho. Deixa eu ver aqui. Acho que tá bom. E agora o chocolate.
o vídeo fica sempre com uma qualidade um pouco estranha. Não sei por quê. Deixa eu ver mais pra cá. Ó, o chocolate. Aqui nesses cantinhos pra fazer a linha. Não precisa esfumar tanto, porque é só pra marcar a linha. Aqui embaixo. Aqui. E aqui. E agora com o marrom. Coloco mais próximo assim do rostinho. Essa parte aqui tá bem esquisita, não sei nem se é parte do rostinho. Vou deixar assim. E espalho pra baixo. Tá vendo? Vai ficando assim. Aqui eu vou botar bastante também, porque é um lugar mais escuro. Aqui um tiquinho só, porque é um lugar pequenininho. E aqui. Por aqui. O contorno da juba eu acho que eu vou fazer com o terra queimada. Ou rústico também, fica legal com rústico. Inclusive, eu disse que quando estivesse seco teria como fazer uma sombra um pouco mais escura, então eu vou tentar fazer isso. Deixa eu ver. Pode ser com terra queimada. Pronto, olha. Quem não tem o rústico, nem nada do tipo, tem uma cor que é parecida, o sépia. Eu acredito que seja. Todo vídeo que eu vejo que usam o sépia, ele é bem escuro. Ó, vou diluir um pouquinho a tinta. Com água mesmo, só uma gotinha. E eu faço diretamente na tampinha porque tem pouca tinta. Mas se tivesse muita, eu não ia botar água. Ó, bem pouquinho no pincel. Não dá nem pra ver. Nesses cantinhos aqui, ó. Terra queimada, tá? Dá até mais, fica mais bonitinho, né? Fica um relevo maior no desenho. Mas só nesses cantinhos que realmente é mais escuro. Não vai colocar em tudo não, que senão vai ficar muito escuro, escuro. Eu vou colocar só onde eu
acho interessante de colocar. Não em tudo, por exemplo. Ixi, tá ruim de espalhar. Por exemplo, eu poderia colocar por aqui, assim. Não vou colocar, só vou colocar nessas partes que tá mais próxima do rostinho. Aqui embaixo. Aqui no cantinho. Nossa, mas ela secou inteiro, não tem nem como espalhar. Credo. Deixa eu ver de novo. Passar rápido, espalhar. Pronto. Ficou melhorzinho. Nossa. Ó, aqui nesse cantinho, porque ele é bem mais escuro que os outros. Assim. E aqui. Aí, pronto, voltei. Falta só aquela parte ali. Ó, essa parte aqui. Oxe, uma formiga. Aí, fugiu. Pronto. Pronto, ó. Basicamente isso. No celular, a cor fica diferente, né? Mas quem for fazer vai ver que vai ficar uma cor um pouco mais bonita.